Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender. Queridas irmãs, queridos irmãos, nós temos dois relatos na celebração de hoje de Pentecostes. O primeiro relato está na primeira leitura, é o relato do Atos dos Apóstolos, e nós temos o segundo relato, que é o relato de João. São relatos diferentes, mas isso para nós não importa tanto. O que importa é que as duas narrativas possuem algo em comum e que diz a essência do Espírito Santo, que diz a essência do Espírito de Deus. O que os dois relatos, ou as duas narrativas possuem em comum? Bom, o primeiro, os discípulos, apóstolos começam a anunciar o Evangelho e eles são compreendidos. Eles não são compreendidos pela fala, porque eles estão falando numa língua e os outros possuem outra língua. Então não é a linguagem que os faz compreender, mas é uma compreensão de coração para coração. É uma compreensão de consciência. É algo que supera a comunicação verbal. E aí, o que há de comum no relato do Evangelho é que quando Cristo sopra sobre os discípulos, ele diz: recebei o Espírito Santo. Ele fala assim: a quem perdoardes os pecados, esses serão perdoados. A quem não perdoardes, esses serão retidos. Ou seja, o que o Cristo fala, nas tuas mãos está a união, a comunhão, a sintonia de irmão para irmão. Está nas tuas mãos. Se você quiser se manter em rompimento com seu irmão, vai ser mantido. Se você quiser se unir a ele, vai haver uma comunhão de coração para coração. E aqui acontece Pentecostes. Quer dizer, o poder está nas mãos. E aqui, quando Cristo fala isso, ele não está falando do sacramento da confissão, como muitos pensam, hein? Não é isso. Os discípulos aqui representam a comunidade cristã. Quer dizer, todos possuem o poder de uma profunda comunhão com as pessoas ou não. E a partir do momento que eu coloco a intenção de viver a profunda comunhão com as pessoas, aqui eu sou movido pelo Espírito de Deus. Aqui eu sou movido pelo Espírito Santo. Esse é o ponto. E aqui há uma comunicação que supera qualquer obstáculo. Até mesmo o obstáculo da fala. É justamente essa comunhão de coração para coração, quando enxergo a essência do outro como ser humano, é que eu tenho Pentecostes. Caso contrário, eu não tenho Pentecostes. O Espírito de Deus sopra. Ele sopra aonde ele quiser. Mas ele precisa de um espaço onde ele possa agir. E esse espaço é a abertura de coração nossa. E é interessante que tem certas coisas que não dá para a gente ensinar. Tem certas coisas que não dá para transmitir. Outro dia minha mãe estava dizendo o seguinte, estava dizendo justamente isso, que tem certas coisas que não se ensinam, a gente tem que aprender pela experiência. E aí ela cita o exemplo de uma professora que ela tinha, que quando ela fazia o Colégio São José, era normalista do Colégio São José, e ela tinha uma professora que foi muito mal casada. Ou seja, o casamento não deu certo porque ela tinha um nível cultural e tudo mais, e o marido era um broncão, não é? E o casamento não deu certo, não é? Porque o marido não conseguia compreendê-la, nem ela compreendeu o marido. Então ela dizia para as meninas assim, né? Porque é só meninas, né? Ela dizia assim: olha, quando vocês forem se relacionar com uma pessoa, ou quando vocês forem procurar se relacionar, cuidado, não é? Usem a razão, não é? Procurem
pessoas que não são tão diferentes como vocês, porque assim vocês evitam problemas, não é? Minha mãe contando. Aí minha mãe fala assim, a gente escutava tudo aquilo. Ela falava de experiência própria, não é? Aí eu fui casar com um mecânico de máquina, espírita, umbandista e que falava um português péssimo. Sofri que nem sofri pra caramba, não é? E ela sofreu mesmo, até a conversão do meu pai, até a mudança dele, não é? Aí sim, com a conversão do meu pai, tudo bem, aí a coisa se desenvolveu, não é? Mas o relacionamento foi muito bom, mas antes, crucifixo em casa não entrava, não é? Porque o pai não deixava, não é? Quer dizer, ela sofreu bastante, então ela fala assim, aquela professora queria passar pra gente a experiência, mas a gente não entendia, não é? Porque experiência é experiência, não é? A gente pode tentar ensinar, mas o ensinamento é uma coisa, o aprendizado é outra. E a questão do Espírito Santo passa por aí, passa por uma questão de aprendizado. Não basta o padre falar que é abertura de coração e tudo mais e tal, eu tenho que vivenciar a experiência. E se eu vivencio a experiência, eu vejo que a coisa é tão simples, mas é necessário que eu pratique. E eu tenho certeza que cada um aqui já vivenciou um momento mágico de comunhão. Um momento assim, extremamente sublime de comunhão com o outro. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei na Alemanha, eu não falava uma língua em alemão, mas quer dizer, uma palavra em alemão. Não falava nada. Eu fui sem falar, não é? Sem aprender a língua. E eu entrei para o seminário e o seminário estava de férias. Então aquela casa enorme, vazia, não é? E eu lá naquele quarto, não é? Nós tínhamos quartos individuais e só tinha 3 alemães ali, não é? No seminário, seminaristas. Não é? Então raramente eu os via. Mas 2 dias depois, alguém bate na minha porta, era um deles, era o Thomas, que hoje é padre na Alemanha. E aí o Thomas, sem falar minha língua e eu sem falar a língua dele, ele me chama para a cozinha. Aí eu entendi que ele queria almoçar comigo. Não é? E nós trocamos assim, pequenas palavras em alemão que eu conseguia falar e ele tentava expressar, mas a gente praticamente não conversou. Mas aquele almoço foi um almoço que falou muito. Foi um almoço que falou demais. Foi um almoço que me acolheu. Não é? E ali eu senti a intenção dele, a minha intenção, de vivermos em comunhão. E somos amigos até hoje. Por quê? Porque ali se expressou realmente a amizade. E aqui é uma questão de coração para coração. Não importa, não precisa falar nada. A gente tem tantos encontros onde a gente conversa a noite inteirinha. Mas não há comunhão como essa. E aqui é a comunhão verdadeira. Eu me lembro quando, eu já relatei isso aqui na homilia, quando eu estive na Colômbia o ano passado, o meu guia, o guia que estava ali fazendo a explicação da cidade e tudo mais, um negro de quase 2 metros de altura, me convidou para ir à sua favela. E nós almoçamos no barraco do vizinho dele, porque ele estava construindo o seu barraco. Não é? Uma favela colombiana é pior que uma favela brasileira, tá? Isso eu posso atestar. E nós não tínhamos talheres ali. Nós comemos com a mão. Sentamos no chão. Então não havia talher, não havia luxo, não havia nada. Havia falta de higiene, mas havia comunhão. Havia sinceridade. Havia vontade de que o outro estivesse bem. Nas mínimas coisas. Então eu posso ter ouro, eu posso ter prata, eu posso ter uma porção de coisas ornamentando. Se eu não tiver coração para coração, essa abertura de querer bem o outro, e a sinceridade, a veracidade de querer se comunicar com o outro, o Espírito de Deus não acontece. O Espírito de Deus não está aqui. E muitas vezes nós vemos grandes situações, até mesmo dentro da igreja, aonde o Espírito de Deus não sopra. Por quê? Porque não há veracidade. Há politicagem,
há segundas intenções, há uma porção de coisas, há interesses por trás, mas não há transparência com transparência. E é aqui que Pentecostes acontece. Então, Pentecostes é um momento de sintonia com Deus, aonde eu entro em profunda sintonia com meu irmão, onde eu estou aberto, eu estou desarmado, eu não estou armado. E é essa a prática do cristão, não existe outra. Por isso que o Cristo vai resumir toda a sua mensagem no mandamento maior: amar ao próximo como você ama a si mesmo. Agora, esse amor começa por Pentecostes, ou seja, começa quando há abertura de coração, quando há intenção de viver a comunhão. Se não há intenção, eu posso inventar 1000 motivos, eu posso ter um discurso maravilhoso, eu posso ter até segundas intenções que são até boas, mas a comunhão não vai acontecer, porque não há transparência, não há veracidade. Então que cada um aqui coloque Pentecostes como objetivo de vida. Que cada um aqui se relacione, apesar das brigas, apesar das críticas, apesar, enfim, de palavras duras que até mesmo eu tenho que dizer, mas que cada um aqui procure ter a intenção de se relacionar com o seu irmão, ou com o seu vizinho, ou com o seu parente, ou com o seu pai, com a sua mãe, com quem for, com o seu colega de trabalho, por mais difícil que seja, de coração para coração, com transparência, com sinceridade, desarmado. Isso pode até vir a acontecer o quê? Provocar o quê? Que eu seja enganado, que eu seja vítima. Mas isso não quer dizer que o cristão é tonto, que o cristão é bobo. Isso não é querer ser bobo perante as pessoas. Mas isso é querer ser humano diante das pessoas. E ver as pessoas como um ser humano. Se eu procuro agir assim, eu estou construindo o reino dos céus nesse mundo. Se eu procuro agir assim, pode ser que eu não vou ser o esperto que vai ganhar e que vai ter vantagens. Mas eu estou sendo um filho de Deus nesse mundo. E o Espírito de Deus está soprando sobre mim. E as consequências, podem ter certeza, são consequências mágicas, bonitas, divinas. Que cada um aqui seja um instrumento do Espírito Santo para o mundo. E cada um aqui se desarme e ande aberto para o mundo, para os outros. Aí nós estamos realmente evangelizando. Nós estamos realmente pregando a verdadeira palavra de Deus, que é a palavra da humanidade, onde eu me enxergo como ser humano sem salto alto e enxergo o outro também como ser humano, tirando o salto alto dele também, e nos colocando no mesmo patamar, como seres humanos. Que cada um viva assim, e aí nós teremos um Pentecostes a cada dia e o ano todo. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.